Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Jesus impressiona Pilatos, versículo de 1 até o 15. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciões e os escribas e todo o sinédrio, tiveram conselho e, ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes os acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondeis. Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinham no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Então, os principais dos sacerdotes, eles aliciaram o povo, para que o povo ficasse contra Jesus. Assim como o próprio povo exclamou Hosana, Hosana, na chegada de Jesus montado num jumentinho, foi o mesmo povo que estava condenando, crucificando Jesus. Do versículo 16 até o 20, Jesus é humilhado pelos soldados. E os soldados o levaram dentro da sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram na cabeça com uma cana e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoraram. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de crucificarem. Então aqui Jesus estava passando por uma imensa humilhação diante dos soldados romanos. Do 21 até o 32, vamos falar do ato da crucificação. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele as sortes para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação, rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado, e os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derrubas o templo, e em 3 dias o edificas. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para com os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Então esse trecho que fala do ato da crucificação, nós estamos percebendo só os principais, as autoridades religiosas que não tinham nada de Deus, blasfemando, criticando, brincando com esse sentimento de Jesus. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Então Jesus estava passando por um processo aqui de acusação,
né, de covardia. Mas Jesus era Deus, já tinha uma profecia que o Filho do Homem seria pendurado no madeiro. Do 33 até o 41, vamos falar que Jesus brada em sua morte. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou de 2 de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então o centurião, que era chefe de 100 soldados, ele reconheceu que Jesus era verdadeiramente Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estavam na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Então aqui nós acabamos de ver o trecho, Jesus, eles clamando, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Mas o próprio Senhor Jesus, ele reconheceu que Deus estava no controle, o Deus Pai estava no controle de todas as coisas. Jesus ali também falou como homem, mas Jesus também era 100% Deus. Do 42 até o último versículo, que é o 47, do Evangelho de Marcos, capítulo 15, vamos ler a respeito do sepultamento de Jesus. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-a da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Então, o sepultamento de Jesus, quando Jesus ele morre, José de Arimateia, que aqui diz que ele era um senador, ou seja, certamente ele fazia parte também do Sinédrio, era uma pessoa que tinha entrada e saída, tinha relacionamento também com Pôncio Pilatos, que era governador do Império Romano. Jesus foi lá e pediu o corpo de Jesus. Jesus foi sepultado numa cova virgem, né? Ele cedeu essa terra, esse terreno, para que Jesus pudesse ali ser sepultado. E ele também providenciou o lençol para envolver o corpo de Jesus. E a gente percebe o quanto que Jesus foi agraciado até na hora da sepultura por um homem que possivelmente era um dos discípulos também de Jesus, chamado José de Arimateia. E aqui a gente vê algumas mulheres como Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, né, que estava observando aqui o momento da morte, né, de Jesus Cristo. Então a gente vê o cuidado que José de Arimateia teve, que depositou, né, no sepulcro lavrado, ou seja, um sepulcro novo, comprado por José de Arimateia, numa rocha. Não foi um sepulcro qualquer, foi um sepulcro de muito valor, num local específico, comprado, conforme eu disse, por José de Arimateia. Eu tenho certeza que essa palavra ela vai ficar marcada no seu coração. Esse foi o nosso momento com a palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.